Olá, boa tarde. Meu nome é Ruth Fairfield, sou astróloga transpessoal e hoje venho-vos falar sobre o elemento água. Mas para começar a falar sobre o elemento água, e talvez porque a maior parte das pessoas ainda não tem consciência ou percepção consciente, objetiva do que é que são os elementos e como é que eles influenciam o homem. Então, na roda do zodíaco natural, nós temos 4 elementos. Tudo inicia no fogo. É o fogo que transmite a capacidade energética da vontade e daquilo em que o homem acredita. Depois na Terra concretiza-se a experiência, aquilo que ele com o seu fogo, com a sua vontade, com a sua capacidade de agir, com a sua fé, e estou a falar dos 3 fogos, que são Carneiro, Leão e Sagitário, ele vai concretizar depois na matéria, na Terra, em Touro, em Virgem e em Capricórnio. Aí, a seguir, na roda do movimento, o homem interioriza depois pela mente, pelo elemento ar, aquilo que foi concretizado. Então ele utiliza o ar, que é Gêmeos, Balança e Aquário, para percepcionar aquilo que foi materializado. E é o elemento água que lhe vai devolver então a capacidade de sentir e transmutar tudo o que foi impulsionado no movimento com os outros elementos. E é assim que o movimento se processa. Então a água, ela é exatamente o quê? O impulsionador do campo emocional. E na primeira água, nós temos a água de caranguejo, onde há uma emoção que no inconsciente do ser humano perpetua nas células de memória uma memória de segurança. Então é na primeira água que há um movimento do campo instintivo emocional. Essa é a água de caranguejo. Então, na segunda água, continuando o movimento, temos a água de escorpião. E a água de escorpião é onde toda a transformação tem oportunidade de se processar. Mas para isso, o homem vai ter que se permitir sentir. Ou seja, caranguejo, trazer das profundezas das memórias inconscientes a sua estrutura emocional que o está a impulsionar a controlar uma determinada situação, uma determinada experiência. Então é em Escorpião que se processa a grande transição de consciência. E essa transição de consciência é a permitir sentir o que emocionalmente o estava a mover. E é aí, nessa tomada de consciência, que ele começa a usar o ar exatamente de uma forma criativa, como eu tantas vezes costumo escrever, usando a mente para compreender o que o impulsionou, fogo, a ter aquela atitude, a ter aquela reação, e é aí em Escorpião que ele processa a transformação daquilo que em Caranguejo estava embrionariamente guardado nas células de memória d'água como comportamento de defesa, de segurança. Então é na água de Escorpião que toda a transformação do movimento de todo o zodíaco, de todos os elementos a girarem dentro de nós, se dá. Eu acho engraçado quando as pessoas não conhecendo a inteligência do zodíaco,
associam ao escorpião algo terrível. Na verdade, todos os signos a mover dentro de nós, e é na água de escorpião que toda a transformação da unificação da forma humana do caráter e da alma essência se processam. É a porta oculta de escorpião. Então, através dessa transformação, nós entramos no movimento da terceira água, que é peixes. Esse movimento, quando é processado com integração consciente, ou seja, é em mim que algo emocionalmente tem um comportamento reativo de defesa, caranguejo, mas eu proponho-me a tomar consciência, a sentir. Por isso tantas vezes eu escrevo: sintam tudo. Eu estou-vos a falar de caranguejo. Eu estou a falar da primeira água, a água embrionária do sistema de defesa. Mas o ser, no caráter, no seu ego, no seu sol, na sua consciência, não o conhece, não conhece que tem aquele mecanismo de defesa. Então vai ter que entrar na segunda água de escorpião para começar a fazer a transformação daquilo que ele quer controlar. E ele quer controlar aquilo que ele desconhece, porque está lá na primeira água, caranguejo, a dizer não. É assim que eu reajo instintivamente, e é assim que eu tenho como comportamento, reação, a minha defesa. Então, quando o ser se propõe a conhecer-se, a sentir-se, a mergulhar dentro de si, é aí verdadeiramente que ele entra na grande transformação, através da água de escorpião. Entrando então na água de peixe, onde vai fundir-se com o quê? Mais uma partícula de consciência que estava guardada na primeira água, caranguejo, como movimento de defesa, e onde não era possível haver a transformação enquanto não tomasse consciência disto que estava guardado no primeiro movimento emocional, caranguejo. Quando esta transformação se processa em escorpião, o ser funde-se e pacifica-se. Porquê é que ele se pacifica? Vamos compreender a inteligência. Porque ao tomar consciência daquilo que era o seu mecanismo de controle e que é movido por uma memória reativa de defesa que ele desconhecia, ele vai se fundir no quê? Espírito na matéria, peixes. Então, e se não fizer isso? Se não se propor? Se continuar com a mesma mecânica reativa de defesa, caranguejo? Aí ele vai querer controlar as situações, escorpião, e nessa água não vai ser possível. É aí, porque o ser humano não pode parar o movimento da energia. E é no elemento água que ele tem a ilusão em escorpião que controla a situação. Não. Então, quando o ser humano não quer aceder à mudança em si, o que acontece na terceira água é que ele torna-se vítima da própria experiência, peixes. E é onde ele interioriza a experiência, criando uma projeção de que o fora é que o está a impossibilitar de ele poder vivenciar aquilo que é plenitude, peixe. Por isso é que essa plenitude tem que ser encontrada interiormente primeiro. Mas, meus amigos, não é sempre a meditar, não. Tem que haver proatividade de fogo. Eu tenho que estar em ação, em reação, para poder criar a experiência, para depois, sim, entrar
no ar e começar a compreender e interiorizar qual é que era a emoção água, caranguejo, tomar consciência dela, que estava a impulsionar determinada reação. Então aí sim ele deixa de ser vítima, entra em Escorpião completamente disposto a morrer e a renascer para uma nova atitude de consciência de si. Claro que isso vai criar uma experiência de plenitude, de aceitação. Então, essa aceitação passa exatamente por conhecer todas as nossas emoções, todas aquelas que estão guardadas e que o ser humano foi ensinado nos últimos 2000 anos que era muito feio senti-las. Estou a falar de vingança, estou a falar de raiva, estou a falar de frustração, estou a falar de vitimização, ou seja, toda uma estrutura emocional que, para que eu possa estar presente e usufruir do espaço quântico, esse espaço onde tudo está disponível para eu criar, eu tenho que entrar dentro das águas. Eu tenho que deixar fluir a experiência dentro de mim, dentro das emoções. É como se eu tivesse que nadar, se eu tivesse que mergulhar dentro de todas as minhas emoções para que o ser humano possa finalmente começar a estar presente dentro das experiências e começar a conhecer-se de outra forma. Claro que isto assusta o ser humano, porque existem muitas memórias onde a plenitude nos últimos 2000 anos era não senti-las, precisamente. Essa é que é a grande ilusão que depois na água de peixes se processa a interiorização da experiência dessa forma. Mas eu reagi em consonância com aquilo que eu tinha guardado na minha primeira água, caranguejo, como defesa. E a defesa pode ser não reagir, e a defesa pode ser reagir com muita violência com o exterior. Ambas são mecanismos de defesa inconscientes, onde o ser vai ter que entrar no movimento das águas, no movimento de Escorpião, e começar a tomar consciência daquilo que em si está para transformar. Qual é a emoção matriz que está na primeira água, caranguejo, e que me leva a reagir em fogo, carneiro, leão com a vontade, sagitário com estas crenças, e que depois me leva a utilizar o quê? O ar para compreender aquilo que a Terra materializou a experiência, para que eu pudesse entrar e mergulhar dentro das minhas águas, dentro daquilo que me estava a mover. Então a paz, a plenitude, ela vai se resgatando à medida que nós temos a coragem de permanecer dentro da experiência, não projetando a visão mental no fora, mas a visão interior no sentir. E é aí que nós crescemos emocionalmente, criamos maturidade sobre nós, transformamos-nos e criamos um equilíbrio e uma plenitude de tudo o que faz parte de nós. Claro que este é o processo que nós, como energia cósmica, vimos a Terra processar. Ou seja, vimos a Terra, através das experiências elemento Terra, criar um movimento de interioridade
onde não nos vitimizamos, que essa é a memória da velha energia, e vamos estando cada vez mais presentes dentro da experiência, sentindo-nos. Claro que o ser humano imediatamente começa a ler o que é que foi a reação fora, porque é que o outro reagiu assim. É aí que eu digo que ele está a perder a energia toda do seu crescimento. Porque nós ainda gostamos mais de analisar o processo do outro do que o nosso próprio processo. Ao estarmos a analisar o processo do outro, não estamos a crescer, estamos a perder a oportunidade. Por isso é que eu digo, esqueçam os outros, esqueçam a experiência. Interiorizem o que é que vocês estão a aprender. No mecanismo inconsciente, caranguejo é que leva o ser humano a usar o ar dessa forma, a compreender o que é que o outro está a fazer, o que é que o outro tem que crescer, o que é que o outro tem que mudar. E está a perder toda a oportunidade de fazer o seu próprio crescimento. E o seu próprio crescimento era: não me interessa o que é que o outro tem para aprender, interessa-me é o que é que eu estou a aprender, a transmutar das minhas emoções, a tomar consciência e a ter uma nova atitude de quê? Aceitação de mim. Essa é que é a plenitude. Então, é bom nós começarmos a sentir quando é que nós estamos imediatamente perante uma experiência a projetar a mente o que é que o outro fez de mal e o que é que o outro tem que crescer e o que é que o outro tem que mudar. Porque é aí que nós estamos a perder a experiência de evoluir, de criar um movimento dentro do elemento água que rege toda a estrutura emocional e poder criar maturidade e crescer, sentir-me bem comigo. O que é que o outro tem que crescer? Se ele estiver disponível para olhar para dentro de si, podemos utilizar a dinâmica de crescimento a dois dessa forma. Agora, estarmos a focar a experiência só a ver o que é que o outro tem que crescer, estamos a perder oportunidades de evoluir. Então a água, ele é o grande transmutador como elemento de tudo o que se processa na Terra e que vai fazer com que nós compreendemos a experiência, interiorizamos pelo sentir e reagimos de uma nova forma. E é assim que a roda dos elementos se processa dentro do ser humano. Por isso é que é dentro da água, dentro das emoções, que todo o crescimento se dá, toda a transmutação e toda a pacificação. E tal como esta água, que aparentemente parece que está parada, não é? Mas ela não está. Ela está sempre a correr, sempre em movimento. E como nós temos medo de entrar dentro da experiência emocional, senti-la e não sentir o outro, mas sentir-se assim, ao ter este medo, temos a ilusão que paramos a água, mas não paramos, porque a seguir vai vir outra experiência, vai se materializar na Terra outra experiência para que nós possamos criar consciência do movimento dentro das emoções. Então elas estão sempre a correr, embora o ser humano tenha a ilusão que as controla e as para. E projeto, que são os outros, é que têm que mudar. E foque a sua atenção, a sua mente, o seu ar, naquilo que os outros têm que mudar. E não em si, que essa é que é a verdadeira evolução. Então quando eu digo, mergulhem em si, deixem a experiência do outro
e foquem-se o que é que a experiência tem para vós. Eu estou a ensinar na prática como evoluir, como crescer, como transformar, como pacificar. Já agora aproveito este momento para vos dizer que é assim que eu ensino astrologia transpessoal. E se esta conversa hoje vos aguçar a vontade de aprender astrologia, aprender astrologia comigo é aprender expansão e desenvolvimento da consciência na prática e não na teoria. E obrigada por me ouvirem mais uma vez.